controle social sobre o executivo e legislativo através da rede mundial de computadores, internet. O objetivo da criação do portal da transparência é tornar acessível ao cidadão dos docentes as informações em tempo real e com segurança, pois o tempo gasto para realizar o registro de informação e essa chegar às mãos do cidadão torna o processo atual quase impraticável, além, na maioria das vezes, necessitar de apoio da justiça. Notamos que é muito árdua a tarefa de fiscalizar a administração pública municipal. Necessitamos de mecanismos mais ágeis e simplificados, que vá de encontro aos anseios da sociedade, pois nos dias atuais vivenciamos as relações de um mundo globalizado, não havendo argumentação ou sigilo da informação de uma administração denominada pública. Notadamente, a liberdade da água está amparada pelas margens do rio, pois sabemos que quando essa sai do controle das margens, logo somos ameaçados pela fúria, que invade nossas ruas e casas, assim que a administração pública, sem controle e fechada a poucos privilegiados. Precisamos urgentemente colocar a transparência de nossos atos em prática, para que a sociedade acredite no poder público e sinta a vontade de contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Certa a compreensão dos queridos companheiros, com o fim proposto deixar o caminho traçado para as próximas administrações quanto à aprovação desse projeto. Autor 28 de outubro de 2012, Marcelo Guimarães Teixeira, vereador. Pronto, Sérgio? Você quer que eu fale isso comigo? Negativo? Ou pode ser que quer direita? Vamos lá. O doutor Guilherme, diretamente, ele deve vir para explicar aí o critério talvez de acordo aí, se ele também aceitar. Gente, fica mais fácil de entender, doutor, se puder ensinar as crianças. Para simplificar, ele apresentar a sua para simplificar ele, né? Sim, eu acho que são 3 aulas, se eu não me engano. Faria a leitura e depois, se fosse o caso, as dúvidas a gente pudesse responder da ligação. Eu acho que tem. Parecer jurídico, suma do projeto de lei. Verso 2012. Institui o portal da transparência na rede municipal de computadores com a publicação integral dos atos do executivo e legislativo do município de Alto de Doce para outras providências. Fiz o presente projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Teixeira Guimarães a necessária autorização legislativa para aprovar a matéria que institui o portal da transparência na rede municipal de computadores, com a publicação integral dos atos do executivo e legislativo do município de Alto de Doce e para outras providências. Cabe ressaltar que um dos principais fundamentos da transparência dos atos administrativos é a garantia de acesso dos cidadãos às informações coletadas, produzidas e armazenadas pelas diversas agências estatais. Na relação com o poder público, o acesso livre e transparente protege o cidadão de intromissões
seu mais significativo salto qualitativo com a disciplina trazida pela Lei Federal número 12.507, de 18 de novembro de 2011, o qual assegurou ou praticamente restrito o conhecimento das informações públicas ou contidas em documentos públicos, com as exceções expressamente nela estabelecidas. Por outro lado, reafirmou o artigo 31 a indispensabilidade com respeito ao direito à privacidade, garantido pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Previamente, é de ser conhecido que a transparência imposta pela nova lei, a par de trazer discutível avanço para a consolidação da democracia, traduzida em termos mais acessíveis e com mandamentos claros, o princípio constitucional da publicidade deverá, obrigatoriamente, introduzir outra inovação de igual amplitude e repercussão, qual seja a modificação profunda da postura, algumas vezes refratária, das autoridades, parcela dos servidores públicos, que ainda não tiveram a oportunidade de desenvolver a cultura da disponibilização à coletividade das informações e dos documentos, das quais são transitoriamente não somente detentores e guardiões. Inclui a legislação que deveria ter requerimentos eventuais interessados direitos, a promoção da divulgação de locais de fácil e amplo acesso de todas as informações que sejam de interesse coletivo ou geral, quando produzidas ou por ela custodiadas. Portanto, objetivando assegurar o direito fundamental de acesso à informação, deve a administração pública procurar alterar posturas ideológicas ou entendimentos que, ao longo do tempo, possam ter permeado a sua atuação, resultando na criação de dificuldades que podem ser fundadas ou vedadas ao acesso. Esse é o espírito da legislação, porém, evidência. O portal Transparência é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar os gastos realizados diretamente pelos poderes públicos, executivo e legislativo, com compras e contratação de obras e serviços, por exemplo, assim como as receitas por elas arrecadadas, o cidadão também poderá obter informação sobre os recursos públicos do Estado repassa para a Prefeitura Municipal local, objetivando a realização descentralizada das ações do governo estadual, bem como os repasses a cidadãos e as organizações da sociedade civil. Ao acessar essas informações supracitadas, o cidadão fica sabendo com que o oriundo, em grande parte, dos impostos pagos por ele, está sendo utilizado, podendo ajudar a fiscalizar a sua correta aplicação. Ele pode acompanhar, além disso, de forma os recursos públicos do erário municipal estão sendo usados, ampliando as condições de controle desse nível. Ao analisar o contexto geral do projeto, se verifica que ele atende aos requisitos formais de legalidade e constitucionalidade em relação à iniciativa e procedimento. Esse objeto da criação do portal da transparência é aumentar a transparência da gestão pública e contribuir para o aumento da conscientização da importância da participação da sociedade na administração pública, controle social e combate à corrupção. O município de Altos Doces, Minas Gerais, deve cumprir que a lei de responsabilidade fiscal do cidadão não tem como acompanhar as modificações da estrutura administrativa, não vou ter conhecimento das prioridades na aplicação dos recursos. O cidadão intencionar buscar informações junto à administração pública tem encontrado enormes dificuldades, até mesmo em empresas, bem como a própria imprensa, mesmo sabendo que informações importantes existem por trás daquilo, poderá favorecer estudantes, professores e toda uma sociedade. Assim verifica-se no portal criado no projeto de lei em questão, as informações estão disponíveis
familiaridade com o sistema orçamentário financeiro brasileiro. Importante destacar que qualquer interessado poderá requerer o acesso a informações por qualquer meio legítimo, entre os quais pedir escrito ou por meio eletrônico, onde decorre a importância de estabelecer a lei local quais são os meios legítimos, sem inclusão de restrições a tais meios ou exigências, do objetivo de dificultar tal acesso. Devendo pedir conter somente a identificação do peticionário e a especificação das informações pretendidas, sendo vedado expressamente a existência de um motivo determinado do pedido ou de qualquer justificativa. Finalmente, cabe ressaltar a responsabilização dos agentes públicos pela inobservância das disposições legais, que passam a ser expressamente tipificadas como condutas ilícitas. São estabelecidos como penalidades, além das habituais tipificações como crimes ou contravenções penais. Portanto, caberá à lei local estabelecer, em relação a seus próprios servidores públicos, as penalidades correspondentes em seus regramentos disciplinares e vigentes. A administração pública deve ter como princípio a transparência nas contas públicas. A sociedade deve ser informada como são aplicados os recursos públicos, permitindo que o povo, através de suas organizações, possa acompanhar as ações municipais, conscientizar os servidores públicos e municipais sobre a necessidade da transparência da administração pública e envidar esforços para que o povo exerça as atividades com o externo da administração pública municipal, de acordo com a legislação vigente, dar transparência às contas públicas e formando a sociedade com o dinheiro público chegado. Por todo o exposto, conclui-se que, a partir do entendimento por parte da administração pública, que a informação do direito do cidadão, a busca de uma maior transparência deve ser feita da maneira mais abrangente possível. Isso significa que a informação, em todos os aspectos, não deve ser jogada de qualquer modo no portal do poder público, apenas por vontade, ou até mesmo porque a legislação obriga. Mesmo que o cidadão não queira acessar tais informações em determinado momento, ela deve estar lá pela possibilidade de poder ser questionada a qualquer momento por interessados. O presente projeto de lei está em conformidade com a lei número 12.507/2011, além de atender aos princípios de Constituição Federal, tais como legalidade, comunismo, publicidade dos atos públicos, portal da transparência, disponibiliza uma grande quantidade de dados no meio da aplicação dos recursos públicos. Também possui outras funcionalidades que visam facilitar a distribuição da cidadão aos termos de déficit, normalmente utilizados no sector do controle social e a participação cidadã na administração pública. Eu parecer a alta apreciação dos senhores vereadores ao número 12.22 de novembro de 2012, criado primeiramente, fora da menina, no 110/14. Tem projeto de lei agora? Tem projeto de lei? Projeto de lei. Projeto de lei número 05/2012. Disciplina que orienta a criação do portal da transparência do município de Alto de Minas Gerais para dar publicidade aos atos firmados e realizados pela administração pública e a Câmara Municipal. Artigo 1º. Poder Executivo e Poder Legislativo do município de Alto de Minas ficam obrigados a disponibilizar as suas bases na rede municipal de computadores, internet, espaço
destinada a dar publicidade aos atos oficiais e informações de interesse público, assegurando aos cidadãos o acompanhamento e a fiscalização das ações dos agentes e gestores públicos. Enquadram todas as empresas públicas, além do hospital, asilo, APAI, banda de música, associações, sociedades de economia mista, sociedades privadas sem fins lucrativos, que recebam verbas do município para realizar ações de interesse público e outras entidades controladas e mantidas com verbas públicas, devendo prestar conta e divulgar a aplicação dos recursos públicos. As autoridades responsáveis pelo poder executivo e poder legislativo divulgar este artigo ficarão responsáveis pela inserção dos dados e informações do portal de transparência, disponibilizando o nome e o endereço eletrônico para contato, obedecendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade dos atos e informações dos órgãos públicos terá caráter de educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam a promoção pessoal de autoridade ou servidor público. Os dados e informações disponibilizadas no portal da transparência deverão ser veiculados por tempo indeterminado, permitindo que o cidadão possa acompanhar a evolução das receitas, despesas, programas e projetos da municipalidade. Parágrafo 1. Sem prejuízo da publicidade dos atos municipais no termo da lei orgânica do município, a administração municipal vai assegurar aos cidadãos através do portal da transparência. Incentiva a participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos instrumentos de planejamento municipal, o plano plurianual, a lei de orçamentária e a lei orçamentária anual. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações, pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico de acesso público através do portal da transparência. Informação da relação e custo dos funcionários efetivos e contratados, assim como dos comissionados do setor dedicado de execuções. Informação em tempo real sobre contratações administrativas de bens, serviços, obras e compras, contendo a modalidade de licitação, dispensa e inexigibilidade, bem como os prazos, valores e formas de pagamento e o órgão responsável. Lançamento dos editais, avisos de licitação, 72 horas antes do certame ser instaurado. Disponibilização das relações do bem, notas do bem, pagamentos, aplicando valores e favorecendo durante o mês. Divulgação na íntegra, em tempo real, da apresentação dos projetos, leis, resoluções, indicações, requerimentos e proposições, assim como a ata das reuniões da Câmara Municipal. Esclarecimento e divulgação na íntegra sobre leis, resoluções, indicações, requerimentos
expedientes determinados por motivos da força maior, devidamente detalhados, conforme previsto no parágrafo anterior. Artigo 4. O portal da transparência deverá dispor de sistema de backup diário, assegurando a recuperação de dados em caso de problemas técnicos ou ataque de hacker. Para permitir ao cidadão a localização de qualquer dado ou informação de interesse público divulgada conforme disposto nesta lei, o portal da transparência deverá disponibilizar mecanismos eficientes de busca, facilitar aos internautas a compreensão dos dados e informações disponíveis. O portal da transparência deverá conter glossário com a definição dos termos técnicos em linguagem popular. Os termos técnicos para efeito dessa lei, as palavras ou expressões que não fazem parte do vocabulário coloquial dos cidadãos comuns, inclusive as de linguagem estrangeira ou outro idioma. 7. Para auxiliar o cidadão na localização, compreensão e utilização dos dados e informações veiculares, o portal da transparência poderá disponibilizar, entre outras, as seguintes seções. Primeiro, manual de navegação ou um mapa do site, apresentando em forma de tópicos toda a estrutura dos conteúdos disponíveis no portal da transparência. Dúvidas frequentes, apresentando respostas para as dúvidas mais comuns dos cidadãos em relação aos dados disponibilizados no portal da transparência. Terceiro, links úteis, apresentando guia com nome, definição e hiperlink de sites de instituição de governados, de instituição de governos relacionados ao tema transparência, cidadania e controle de recursos públicos. 4. Fale como canal criativo para a solução de dúvidas e apresentação de informações adicionais relacionadas ao tema transparência da administração municipal, sem prejuízo dos dados da publicação obrigatória prevista nesta lei. As dúvidas suscitadas pelos usuários serão encaminhadas às autoridades competentes para a resposta no prazo máximo de 72 horas, observada a legislação municipal. Quando o servidor que retardar, omitir, negar ou alterar dados e informações de interesse público ou prestar declarações falsas, será instalado o competente processo administrativo, assegurando o contraditório e ampla defesa. A execução dos serviços previstos nessa lei não implicará menos despesas, devendo o portal à transparência ser implementado com os meios e materiais disponíveis, com o apoio dos servidores existentes dos quadros da Prefeitura e Câmara Municipal. Parágrafo 1. Os responsáveis pelos órgãos e entidades municipais, através da lei, que não dispuserem de página ou site na internet, solicitarão ao chefe do Poder Executivo a criação do espaço do portal para a transparência, para a divulgação de seus atos e informações. 9. Para a adequação dos serviços, visando a qualidade e a acessibilidade do usuário, o primeiro trimestre de 2013 poderá ser divulgado até 28 de fevereiro de 2013, e os meses seguintes em tempo real dentro dessa lei. Artigo 10. A autoridade que cumprir o disposto nesta lei estará sujeita às sanções por probidade administrativa, na forma da lei federal, número 1429 de 1992, no artigo 11 e 34. Artigo 11. Esta lei efetua na data de sua publicação, os dados serão lançados a partir de 1º de janeiro de 2013, evoluindo as condições de contrato. Álcool 12, 31 de outubro de 2012, vereador Marcelo Teixeira Gomes. Quer falar mais? Pois é, pergunta, eu tenho de alguma dúvida, esclarecimento. Primeiramente, ele foi bem extensivo, né? Foi, mas eu quero dizer o seguinte.
dos servidores, seja obras, contratações, enfim, que se trata de erário público. E tem que estar aberto à sociedade. Mas a lei, existe uma lei federal e existe uma lei estadual. O fato do município regulamentar também essa lei vem de conta que essa lei federal, será que o município, por autonomia, ele vai criar esse portal? Será que quem que vai, digamos assim, impor ou exigir ou cobrar o poder público municipal de ter essa transparência dessas informações? Então, existe a lei federal, mas será que isso vai estar aberto? Eu fico imaginando assim, como será que o Ministério Público vai, com a ação civil pública, comunicando, exigindo ao poder público que tenha essa transparência? Então, a iniciativa sua é uma iniciativa mais própria e real e transparente da sociedade. É um grande avanço. A sociedade cobra de vocês um bom trabalho, um trabalho claro, honesto. Então, é um ditado que é Deus falando: quem não deve, não tem. Vocês são os fiscalizadores da sociedade. Então, é um avanço para o município de Alto Rio. Muitos municípios já têm implementado essa lei, publicando essa lei. Tá? Eu não sei de aferir quantos municípios, mas muitos municípios do país têm regulamentado essa lei. Em primeiro lugar, quero agradecer e desculpa aos nossos colegas nesse mandato. O Almir está aí nos enganando, porque todos sabemos que para deixar os indicadores de leis, entenda, o Almir, e desejar a vocês que sejam felizes, façam uma coisa que às vezes a gente não pôde fazer. Fomos no Almir Petrado, nós estamos aí juntos, estágio muito com a exposição. E uma coisa é gostosa trabalhar com o é bom, vocês vão ver, sem rancor, diferentes partidos, diferentes signos partidários. Vamos olhar o município de Alto Rio como tem certeza que nós vamos tentando fazer isso. Meu Deus, tentei, tem certeza que todos, pela mesma forma, tentaram fazer. Com relação a essa lei, eu acredito que nós não vamos ter problema em votá-la, e nem muito tempo vista, porque nós vamos sofrer um processo por denúncia justamente por isso. Justamente por isso. Falta transparência. Então, eu entendo que nós, na hora agora que nós votamos a lei, já vai servir para mandar. Isso é diferente do prefeito. Nós não vamos perseguir o Dr. Wilson. Eu mesmo tenho certeza, já foi prefeito, trabalhou com tranquilidade, trabalhou com clareza, nítido, tudo que a gente perguntava aqui. Eu acredito que vai continuar fazendo esse trabalho. E tenho certeza que os vereadores eleitos então vão tentar fazer o mesmo. E não sendo, olha uma lei, gente, se procura alguém que entenda, para que vocês não caiam onde nós caímos. Que é chato, é triste. E o resultado da eleição nossa é esse aí. É esse aí. O povo está certo, o povo votou certo. Nós estamos sendo punidos. Uma denúncia de duas pessoas, certo também, está certo. Está certo, eu acho que é isso aí. Então, se a gente votar essa lei agora, eu tenho certeza que vai sair lá de fora. Nós vamos olhar aí, não, tranquilo, em casa, no computador. É só isso, obrigado. Nessa lei também está isso, de repente pediu aqui, nós estamos assinando o prefeito, passando o valor para botar para definir. Nós passamos a prefeitura pedindo o favor que eles haviam, as coisas, da lembrar disso.
gente é feito para passar para nós vereadores, para a Câmara, quanto que recebe cada funcionário contratado? Fica lembrado? Isso aí está aí dentro também, eu não vou precisar de pedir não, é só para nossa lei. Entendeu? E é o seguinte, estou perguntando isso aí, é o seguinte, eu estou pagando para a prefeitura R$12.500 que eu não peguei. Eu estou devolvendo. Acabo de pagar agora em dezembro. É um dinheiro que eu não peguei. Se tiver na transparência, isso não teria acontecido não. É por isso que eu coloquei no projeto. E não é favorecido. Mas vai mesmo na transparência. Espero que tenha. Só que tem que assim, eu vou explicar para você. Eu só vou pedir isso e estou fazendo isso aí melhor. Eu vou arrumar um outro advogado. Você trouxe o seu, eu vou arrumar o meu. É um direito que eu tenho. Você está entendendo? Por isso que eu vou pedir isso. Só contar isso, mas eu não vai cumprir isso tudo. Eu sei só não e outra coisa. É pelo contrário, essa parte, essas coisas, você sabe como eu entendo isso. Essas coisas, não é não. Eu não entendo, nós caímos lá dentro. Nós caímos. Vou analisar direitinho. Aí, não estou dizendo que eu vou botar não. Vou analisar o CEDIM, não é que não. Eu acho que o seu CEDIM é o que tem mais decisão de ter disciplina da Câmara que nós Não, eu sei disso, eu sei. Eu não quero, cara. Eu não quero fazer mais isso. Nós temos vídeo. Parece que o regimento fala na lista, tem que botar o vídeo para ser votado. Não é? Não, não é isso. Foi informação para chegar nele. É o que eu estou falando. Não, você tem que botar isso. Só para o regimento. Aprovou que o prefeito municipal sancione a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 5º da Lei 569, de 9 de dezembro de 2011, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Abrir crédito suplementar até o limite de 30% das despesas total fixado no orçamento do município. Os termos previstos no artigo 43, inciso 1º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964. Artigo 5º. Os demais artigos permanecerão inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrato. Autor 6 de dezembro de 2012. Maria Cristóvão Oliveira Moreira, prefeito de Augusto. Por favor, tem que ser possível. Ela alterou a lei, mudou que era 25. Então, 25 já sei, estou deixando só mais 5. Aumentando 5%. Tá, aumentando 5%. Aumentando 5%. É 25 para 25. Gabriel só alterou. Eu sei mais cedo, eles querem saber. Caetano, posso falar só um minutinho? Eu só queria reiterar aqui uma coisa, como cidadão. O Valmir tem toda a razão de questionar, como o Marcelinho, dentro da proposta dessa lei, mas eu quero dizer o seguinte: a lei federal, ela existe
e foi dado o último prazo aos municípios de até 50 mil habitantes para poder estar implantando, sob pena inclusive de perder verbas. Então aquele município que não tiver com esse serviço implantado, ele provavelmente vai perder verbas. Pois é, então é só assim, só para dizer, eu acompanhei essa situação, então eu estou falando com os pés no chão, entendeu? Foi dado o último prazo aos municípios de até 50 mil habitantes. Pois é, aí agora encaixado dentro dessa lei vem fortalecer ainda mais. E a gente sempre pensar o seguinte, que o poder não é do partido, o poder não é do candidato, o poder é do povo. Então vamos dar uma força para o povo. Serginho. Marcelino. É a última reunião sua? Ah, tá, porque eu quero fazer uma foto sua depois. Eu expliquei direito, não, mas é mais ou menos isso aí.